Portugal só entrou na Grande Guerra em 1916, mas em África já há anos se combatia contra os alemães em Angola e Moçambique. É uma guerra pouco documentada em termos de imagens e marcada pelo contraste entre a versão oficial, que elogiava a ação dos nossos soldados, e a realidade. Foram campanhas marcadas por intensas dificuldades. Meu querido tio, morreste em Moçambique sem que te tenha conhecido. Onde foste enterrado, não sei. Nem sei quando morreste, nem se foi de tiro ou doença. Mas imagino que sofreste nesses duros meses nas margens do Rovuma. Um rio com 900 km de extensão, sem estradas, com uma margem sul pantanosa e insalubre, sob um calor abrasador. Vindo da metrópole em 1916, sei que embarcaste depois em Porto Amélia para desembarcar em Palma, andando depois com centenas de outros por terrenos arenosos até Quionga, na foz do Rovuma, recém-recuperada após 25 anos de ocupação alemã. Os jornais tinham saudado a presença portuguesa em Quionga com rasgados elogios, mas a verdade é que o posto estava abandonado. Serviu contudo de base ao nosso esforço para dominar o Rovuma, que movimentou exército e marinha ao longo de meses com avanços e recuos. Ficaram para a história as tentativas do cruzador Adamastor e da canhoneira Chaimite de avançar rio acima em maio e em junho, marcadas por atos heroicos de portugueses, mas sempre repelidas com várias baixas. O paludismo graçava, entretanto, entre as tropas portuguesas, mal alimentadas e tratadas, quando queriam ser, a comprimidos de quinino ou de simples farinha, que a corrupção criminosa substituía. Sem comunicações, sem conhecer o terreno, sem higiene, sem fardas adequadas, em Quionga os portugueses adoeciam às dezenas. 400 espingardas, artilharia, metralhadoras e cavalaria ocuparam em abril e maio o Triângulo de Quionga. 545 doentes, julgados incapazes pelas juntas de saúde, retiraram de lá 3 meses depois. Não foste um deles. Tu foste na terceira expedição enviada de Lisboa. Sei que te queixavas da indisciplina dos homens, mas quem podia realmente culpá-los? A campanha estava preparada às pressas, os homens não tinham quase instrução, o material era escasso e não se adequava à África. Lisboa pressionava por resultados. A 9 de setembro, o governo dizia ser indispensável não esperar o desembarque dos navios nem a chegada dos caminhões para começar a ofensiva, porque carecia evitar que a guerra acabasse estando nós parados. Sob o comando do general Ferreira Gil, conhecido disciplinador, mas ignorante de África, a terceira expedição tentou obedecer. O objetivo era chegar a Nevala antes dos ingleses para garantir o domínio daquela faixa de território. A 19 de setembro, sob o comando do capitão Liberato Pinto, foi possível passar o Rovuma a 40 km da foz. Outras 3 colunas se seguiram. A capital publicará 2 meses depois um relato da aventura e dos problemas enfrentados pelos soldados até ao pormenor da mataranha, um inseto minúsculo cuja picada provocava dores imensas. Seguiu-se um mês de avanços penosos, quase sem víveres, sem disciplina, sem entusiasmo, emboscados pelos alemães a cada passo, mas vitoriosos a 26 de outubro, como relatou então a capital. Os portugueses tentaram depois avançar sobre Massassi, mas a operação não foi favorável. Os alemães pressionaram e avançaram para tomar os poços que forneciam um fortim de Nevala, que cercaram. A capital, só a 5 de dezembro, noticiou a retirada portuguesa após 8 dias de resistência. A presença portuguesa a norte do Rovuma não chegou a durar 2 meses. Os alemães obrigaram-nos a retirar sucessivamente para a margem direita do rio. A guerra iria prolongar-se por 1917. É meu convidado hoje aqui no Jornal 2 para falar deste postal, Nuno Lemos Pires, comandante do Corpo dos Alunos da Academia Militar. Boa noite, bem-vindo. Entramos na guerra em nome do Império, precisávamos de o preservar, em nome também da imagem de um governo republicano que queria mostrar à Europa que tinha alguma influência, mas nós na altura não conhecíamos quase nada de África. Eu não diria assim, nós conhecíamos bastante a África, até porque já estávamos há bastante tempo. Estamos a falar de uma região que é no norte de Moçambique, que efetivamente era menos explorada. Até porque naquela zona que acabou de ver na peça, que fala do Rovuma, era uma zona que estava explorada por uma companhia privada, que era a Companhia do Niassa.
Daí, se tivermos que falar de uma zona de Moçambique, onde menos era conhecida, onde menor desenvolvimento tinha sido feito, de facto era esta. A fronteira do Rovuma, toda aquela zona que vai até ao Lago Niassa, praticamente não tinha nem comunicações, nem estradas, nem vias férreas e qualquer desenvolvimento naquela zona. Havia pouca força e, pelo contrário, havia até uma força privada, que era as companhias de polícia do Niassa, que eram responsáveis pela segurança das populações que havia na zona. Mas eu não diria que não conhecíamos a África, conhecíamos bem o litoral, mas havia obviamente zonas que estavam praticamente abandonadas e esta era uma delas. Foi fundamental mesmo esta entrada na guerra e estes combates em África, ou olhando agora à distância, poderíamos ter evitado estas campanhas? Repare, nesta altura, tanto agora, a 100 anos do que se passou, como naquela altura, não era obrigatório entrar dentro da África Oriental Alemã. Esta expedição para lá do Rovuma não foi o que nos pediram e não foi o que nós queríamos fazer. Devo dizer, que falou ali do general Ferreira Gil, que mandou a terceira expedição. O que ele apresentou acompanhamento era o mesmo que tinha sido nomeado, o general Garcia Rosado, que anteriormente tinha sido nomeado para comandar esta expedição, que era tentar ir sempre junto à costa. Nós tínhamos perfeita noção, nós, nomeadamente todos aqueles que estavam no terreno, perfeita noção de que era impossível fazer expedições prolongadas a milhares de quilómetros para o interior de um território onde dominavam os alemães. Daí que aquilo que se previa era tentar fazer uma pequena ofensiva depois de passar o Kionga, tal triângulo que fica ali na foz do rio Rovuma, portanto na margem direita do rio Rovuma, e era tentar ir para duas povoações, uma chamava-se Mikandani e outra chamava-se Lindi. Esse plano depois acabou por não ser aplicado. O que é que aconteceu? Claro. Realpolitik, sabe, é um bocadinho aquilo que de vez em quando nós depois chegamos à conclusão. Foi querer mostrar serviço. Quer quem lá estava a Lisboa, quer Lisboa depois ao resto do mundo, ou não? Não foi bem isso, repare, o plano foi feito exatamente para isso, passar o Rovuma e depois passar o Rovuma, tentar sempre ficar junto à costa, porque precisávamos do abastecimento naval, não havia comunicações terrestres, não havia linhas, estamos a falar de distâncias de 200, 400, 800 mil quilómetros, se fôssemos mesmo até Tabora, que era o objetivo inicial, tentar depois ir junto à costa, da costa ir para o interior. Mas o que aconteceu naquela altura é que os nossos aliados também não queriam que nós avançássemos para as zonas que eles queriam controlar. E foi uma surpresa, o próprio general Gil, que comanda a terceira expedição, fica profundamente embaraçado, como ele diz nos seus relatórios, quando descobre que no dia 13 de setembro os britânicos tinham feito um desembarque na cidade de Mikandani e não nos permitiam lá chegar. Portanto, também não houve aqui um encorajamento da parte dos nossos aliados para irmos para lá. E aquilo que nos propõem, como ficou conhecido em termos históricos, foi uma viagem ao inferno, que é ir por dentro, por zonas completamente desprovidas de comunicações, com uma base logística péssima, e tentar fazer um caminho até Nevala, de Nevala até Massassi, numa coluna extremamente difícil de sustentar, e foi isso que acabou por acontecer. E por isso, se calhar, não tivemos hoje este lado dourado da história. Sr. Coronel, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, olhar para o postal que nos chegou hoje de uma batalha travada no Rovuma, uma viagem aos infernos, como se escreveu na altura, há 100 anos, durante a Grande Guerra. Eu volto amanhã com